Conversando com muitas colegas que trabalham com famílias grávidas e de crianças pequenas, eu fiquei pensando nos paralelos entre gestação e parto e pós-parto nesse momento da pandemia e o que eu estou pensando assim no parto da humanidade. Muitas gestações acontecem, como a gente chama, de forma não planejada. Né? De repente, aparece a gravidez. E aí, essa família, essa mulher da sua família, vão precisar fazer uma série de ajustes, de mudanças para acolher este bebê que não estava planejado. Aqui, em termos da nossa humanidade, nós estamos também vivendo uma gestação não planejada. E, além disso, uma gestação de risco, porque essa história aconteceu inesperadamente. Veio, não se sabe como, e tomou proporções gigantescas, mudando a vida de todos nós. E estamos precisando fazer enormes ajustes, enormes adaptações para dar conta disso tudo que está acontecendo. Quando eu falo assim, em gestação de risco, é porque nós, como humanidade, estamos sim correndo perigo. Assim como uma gestação de risco numa mulher, precisa ter toda uma rede de apoio, de assistência bem organizada, para que essa gestação de risco possa ser levada a bom termo e daí nasça uma criança, nasça bem uma criança. Ou, se nascer com algum problema, que esses problemas sejam entendidos e atendidos. E o que a gente encontra? Muitas vezes essas mulheres não têm uma assistência adequada. Elas têm uma assistência precária ou ineficiente. Como humanidade, nós estamos passando também em muitas situações uma assistência precária e insuficiente na nossa gestação de risco. Muitas outras coisas que precisariam ser feitas e não estão sendo. E numa gestação, a família de uma mulher, que a gente trabalha com o conceito da família grávida, né? Toda uma rede de relações que se modifica, o que acontece nessa rede de relacionamentos tem muita importância. Então, essa rede de suporte, essa rede de atenção, uma rede de amor, de carinho, isso tudo é muito necessário para que a pessoa e a família floresça diante dessa gestação que vai acolher um novo ser. Então, a maternidade e a paternidade são experiências profundamente transformadoras. Nós não ficamos exatamente iguais antes e depois de ter filhos. Como humanidade, a gente também não vai ficar igual antes e depois dessa gestação de risco que nós estamos passando. E também numa gestação, no nascimento, após o nascimento, nós estamos lidando, por um lado, com essa beleza da vida, o nascimento de uma nova vida, mas também estamos lidando com a morte. Quantos bebês não chegam a nascer ou morrem logo após a morte? Quantas mães também isso acontece? Quantas situações difíceis acontecem no meio dessa questão? Na pandemia, a gente está vendo situações muito especiais nas pessoas que engravidam durante essa época. A assistência que habitualmente pode ser proporcionada tem várias restrições. Então, essa sensação de assim, eu estou em trabalho de parto e eu não vou poder ter as pessoas que eu gostaria para me acompanhar ali. Eu não vou poder receber visitas nem em casa. Então, a sensação, muitas vezes, de desamparo, de solidão, de ansiedade, de medo, aumentam. Como humanidade, nós também estamos passando por essa história. Nós estamos sofrendo muitas restrições de contatos, de que alguém
assim, que realmente a gente possa abraçar de verdade, beijar de verdade, que possa estar com a gente. Não estamos, né? Estamos com muitas restrições de contatos, de atividades, né? Como, né, muitas vezes numa gestação de risco, que a mulher tem que ficar ali parada de cama, senão ela corre o risco de perder aquela gestação. Como humanidade, nós estamos também assim, né, muitas vezes, né, paralisados, com restrições, com muito medo do que pode acontecer. E aí? A experiência do nascimento, do parto, é também uma experiência que habitualmente traz muita ansiedade, temores, preocupações. Como é esse bebê que vai sair do ventre? Né? Como é essa criança que eu não conheço, né, que estará dentro em breve nos meus braços para ser cuidada? Ainda forte e frágil ao mesmo tempo. Como humanidade, como é que nós vamos nos parir? Qual é o bebê que vai nascer a partir de tudo isso que está acontecendo? Como é que vamos nos receber? No decorrer de toda a vida, de todos nós, qualquer período de grande transformação também é um período de mudanças de ciclo, também é um período de grandes transformações e que a gente está diante de um desconhecido. Como é que é ser mãe, como é que é ser pai, como é que é iniciar uma vida profissional? Todas essas transições são marcadas por ansiedade, por expectativa, por certo medo, e também por entusiasmo, curiosidade, por tudo isso. Como humanidade, a gente está passando por essa situação também. Como é que vamos emergir deste parto? O bebê, quando nasce, ele tem que fazer uma gigantesca adaptação. Ele sai daquele mundo intrauterino, com certas características às quais ele já estava acostumado. Tem aí também uma rede de relacionamentos que estão se formando ainda na gestação, porque o feto tem várias percepções, né, das coisas que estão acontecendo naquele mundo intrauterino e no que ele interage com o corpo da mãe. Mas quando o bebê nasce, ele está nesse mundo, né, do lado de fora do útero materno, que é totalmente desconhecido. É uma aventura. Que mundo é esse? Tem uma capacidade de ajuste impressionante que precisa acontecer. Ele vai passar a respirar, né, o oxigênio aqui do lado de fora, vai passar a conhecer as sensações de fome, de sede, de calor, de frio. E ele precisa, né, para florescer, de amor e bons cuidados, essencialmente. Como humanidade, como é que vai ser esse nosso bebê humanidade que está aí por nascer? E vai encontrar um mundo bem diferente, desconhecido. E aí, como é que vai ser? Como é que a gente vai se ajustar a esse mundo? Como é que a gente vai se adaptar? Que recursos a gente vai poder criar? E também nessa história, nós vamos precisar de muito amor, de muita cooperação, de muita solidariedade, né? Para poder fazer com que este parto da humanidade, né, a gente possa hoje ter, né, como bebês de humanidade, em condições de florescer de uma outra forma, num outro patamar de evolução. E é essa a esperança que eu tenho que aconteça, embora eu esteja muito consciente das enormes dificuldades que nós estamos enfrentando e das enormes dificuldades que ainda serão enfrentadas. Então precisamos mesmo, né, da força, muita fé, muito amor, muita cooperação, muita solidariedade.